é a Jornada Pedagógica do Colégio dos Custódios, em parceria com o LIVE, Laboratório de Inteligências de Vida. E hoje temos a pedagoga e consultora pedagógica do LIVE, Luciana Diniz, com o tema Como desenvolver a autonomia das crianças neste momento. Será um momento bacana, em que vocês, pais, poderão estar tendo algumas pistas, algumas orientações como desenvolver essa autonomia com os vossos filhos. Mas antes disso, quero avisar os pais que nós temos muitos pais que neste momento talvez estão no trabalho, estão retornando para casa e vai entrar já a live já começou, por isso que nós vamos estar gravando e depois vamos disponibilizar para que os pais possam assistir e aproveitar e depois colocar em prática essa fala da Luciana. Antes, vamos nos colocar nas mãos de Deus. Queremos pedir para que Deus abençoe esse momento, essa live que a Luciana colocar aqui nessa nossa oração todas as pessoas enfermas, infectadas com Covid. E entre elas, a gente sabe que tem muitas pessoas que conhecemos estar com Covid. Então, vamos colocar nas mãos de Deus, para que Deus fortaleça essas pessoas, que mesmo no isolamento lá do hospital, não sintam sozinhos, mas sintam-se acompanhadas com a nossa oração. Por isso, vamos rezar uma Ave Maria e a oração do anjo da guarda, pedindo que nos abençoe, nos oriente e conduza esse anjo da guarda diante dessas pessoas enfermas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração do anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Beata Madre Rafaela, rogai por nós. Santos anjos custódios, protegei-nos. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Pais queridos da educação infantil e dos anos iniciais, sejam bem-vindos a esta live conduzida pela Luciana Diniz. Abençoada live para todos nós. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Então, gente, obrigada pela oração, é tão importante para a gente, né? Eu acho que nos dá um conforto nesse momento, não só nesse momento que a gente precisa tanto, mas a gente está sempre precisando, né? Oração nunca é demais. E hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre autonomia, né? Meu nome é Luciana Diniz, eu sou pedagoga de formação, sou psicopedagoga também, já trabalhei em escola atuando em papéis diferentes, como professora, como coordenadora, ao longo de 18 anos, e também sou mãe de 2 meninos, um de 7 anos e um de 9, né? Também estou me adaptando a esse momento, e também tentando, né, educar para a autonomia. O que eu vim falar hoje não é uma receita pronta, né? A gente sabe que nós não temos receitas prontas quando a gente fala em educação, né, educação de filhos. Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando? Vocês estão ouvindo, tá picotado o som? Tá bom? Tá bom. Tá. Para mim tá bom. Tá ótimo. Então, gente, vocês podem ficar à vontade, tem alguns rostinhos aqui que eu já tive contato, né, no momento que a gente estava aqui com as professoras, e já conheço já algumas, e algumas mães eu não conheço ainda, porque a gente não teve com a família, nem pais, né, mas vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem participar, se vocês acharem que
querem interferir, falar alguma coisa, discordar de alguma coisa que eu vou trazer aqui. Eu falo que, às vezes, o que a gente ouve pode fazer sentido para o outro, às vezes eu vou trazer uma realidade que é completamente diferente da de vocês, ou às vezes vocês podem se encontrar, né, em algo aqui que eu vou falar. Se quiserem participar no chat, eu também consigo ouvir. Ah, ótimo, agora melhorou, né, André? Eu consegui ir conversando com vocês, aí vocês podem ficar à vontade para a gente poder ir trocando, tá bom? Então, nós sabemos, né, que a gente está atravessando um momento bem complicado e único, que a gente nunca vivenciou, né, nenhum de nós aqui experimentou algo nessa intensidade, né, onde as emoções estão aí à flor da pele e a gente tem que gerir tudo isso, né, lidar com as próprias emoções, lidar com as emoções dos nossos filhos e das nossas filhas também, né, e que muitas vezes é tão complicado para a gente fazer isso. Esse cenário que não tem caminhos trilhados, né, a gente não tem modelo pronto, nem guia, nem para a gente poder pensar, né, em como fazer. A gente está aprendendo fazendo, né, a gente está vendo o que funciona ou não na prática. Então, a gente está vivendo intensamente a presença, né, das pessoas da nossa família. É claro que não todos, né, tem pessoas que estão passando por esse momento sozinhos, tem pessoas que não conseguiram fazer o isolamento, mas eu acredito que a maioria de nós conseguiu manter, né, esse momento de isolamento. E fazer isso fez com que a nossa casa, né, ela se tornasse um refúgio, né, um refúgio para nossa proteção, mas também, às vezes, um escritório, né, para quem está trabalhando em casa, às vezes a área de lazer que a gente tinha passou a ser dentro de casa, e passou a ser um local de encontros e desencontros íntimos, né, e a gente tem percebido muito a importância da gente desenvolver autonomia nesse momento. Alguns, né, familiares perceberam a autonomia dos filhos, outros estão se dando conta do contrário, né, da falta de autonomia dos filhos, e que isso vai acabar aumentando, né, muitas vezes, ou a frustração, ou próprias atividades que têm que ser feitas em casa, né, o acúmulo de atividades do que os pais e as mães têm que fazer, né, para que a casa funcione, para que continuem trabalhando, e que para também fazer algumas atividades e responsabilidades que já seriam das crianças, né, e aí, começando bem do começo, a gente vem pensar o que é autonomia, o que significa autonomia. E eu gosto muito de pensar na etimologia mesmo das palavras, né, então, auto, de autonomia, ela significa muito de si mesmo, né? Ela está representando o si mesmo. E o nomos está falando sobre lei, significa lei. Então, é algo como se a gente falasse, eu posso ter a minha própria lei, né, mas eu preciso negociar em alguns momentos com os outros. Né? Um dos conceitos de autonomia, que é a capacidade de se ter independência, de ter liberdade para tomar decisões, de ter responsabilidade sobre os seus próprios atos e de ter autossuficiência. Mas eu pergunto para vocês, nós conseguimos ser autossuficientes? Conseguimos não depender dos outros para nada? Eu acho que não, né? E nesse momento, né, que a gente está vivenciando, a gente está percebendo o quanto que o outro é importante, o quanto que nós dependemos das relações, né, dessas relações que nos cercam. Então, acho que a gente não consegue ser autossuficiente, tá? Mas aí, pensando nesse estímulo da autonomia, a gente pensa, né, quem tem os filhos pequenos, tem pais aqui de crianças muito pequenininhas, tem um pouco maiores, mas também do Fundamental 1, que são pequenos também, né, e a gente pensa, como estimular a autonomia, né, de crianças que até pouco tempo atrás eram totalmente dependentes, eram dependentes total, né, e a gente sabe que a criança, ela vai passando gradualmente dessa fase, né, de total dependência do adulto, onde ela precisa de alimentação, do colo, dos cuidados, né, como higiene, trocas, banhos, enfim, uma série aí de atividades que a gente tem que fazer por elas, né. Então, ela passa dessa dependência total para uma dependência relativa, né, e aos poucos ela vai se desenvolver,
E através do autoconhecimento, quando ela vai se percebendo, né, diferente do adulto, diferente do ambiente que ela está inserida, tem algumas teorias que trazem para a gente que a criança, muito no início, né, do desenvolvimento dela, ela entende que ela faz parte do ambiente que ela está inserida. Depois ela acha não, né, essa consciência de ser a continuidade dos pais, né, até ela conseguir entender que ela é um ser diferente, né, diferente dos pais, diferente do ambiente, e isso acontece quando ela começa a fazer as suas primeiras experimentações, né, as suas primeiras tentativas, as suas próprias descobertas, começa a desenvolver autonomia nessa fase. E aí tem uma frase do Paulo Freire que ele diz que ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Então, a gente pensando nessa frase, a gente pensa que a autonomia ela não é dada, não é algo que a gente pode dar aos nossos filhos e às nossas filhas, né? Na verdade, a gente vai favorecer esse ambiente para que eles consigam conquistar essa autonomia. A gente não consegue dar isso pronto para eles, né? Eles precisam conquistar, mesmo pequenininhos, né? Claro que de uma forma muito gradativa. O que eles têm que fazer por eles mesmos, né? Mas é o adulto que vai auxiliar nesse processo, né? Favorecendo, oportunizando esses momentos, para que eles possam desenvolver autonomia, né, em áreas que são muito importantes para eles. Deixá-los experimentar essas coisas, né, os êxitos, os fracassos, fazer escolhas, e desde pequenos, a Adriele está colocando que ela acha que a autonomia é construída com o dia a dia. Também acredito nisso, é o dia a dia, é um olhar para a autonomia, né, entendendo que por mais que a gente pense sobre essa educação autônoma dos filhos, em alguns momentos a gente não vai conseguir atender isso. Eu acho que a gente não consegue, né, o 100%. Eu sempre falo isso com os pais, mães, professores, todo mundo trabalha na escola. Esse perfil, né, do que é o ideal, eu acho que é muito complicado, mas a gente já começa a ter esse olhar, né, e nas pequenas coisas já poder pensar, né, nessa autonomia aí de favorecer esses momentos. E aí a gente tem que pensar, né, da forma que eles vão escolher, no tempo deles, né, se tornando cada vez mais capazes de correr esses riscos, de lidar com esses momentos de fracasso, né, que eles também vão lidar com essas frustrações, e também com o sucesso das suas escolhas, né, que também vai trazer um sentimento muito bom para eles, de que eles são capazes de fazer, né, eles vão se sentir alegres por ter conseguido fazer algo, e a gente percebe isso nas pequenas coisas no dia a dia com os filhos, né, quando eles já conseguem fazer, às vezes, algo simples para a gente, mas para eles, né, é uma tentativa, um custo, às vezes é pegar um objeto que está no chão, né, conseguir partir um alimento, conseguir descascar uma fruta, a gente já começa a ver como que eles ficam felizes de conseguir fazer isso, né, e a gente pensa, como desenvolver, né, e por que desenvolver? O como a gente vai buscar sempre, né, eu vou dar algumas dicas, mas é muito individual isso, dependendo muito dos nossos filhos. Cada um é um olhar diferente. E aí a gente pode pensar no porquê, né? Porque sem autonomia, a criança que não tem autonomia, ela não vai conseguir nem andar. Ela não vai conseguir se deslocar do lugar que ela está. Ela não vai conseguir falar. Para ela poder falar, né, e fazer a escolha das palavras, e elaborar essa comunicação, ela tem que ter autonomia para ela se colocar, para ela se comunicar, para ela fazer uso dessas palavras. Ela vai, nas ações simples que ela tem que fazer, né? E se ela não fizer isso, pode comprometer seu desenvolvimento, né? Se o bebê é muito pequenininho, se a gente não colocá-lo no chão, né, se a gente não favorecer que ele vai ficar firme, né, que o seu corpinho vai ficar firme, ele não vai aprender a sentar, ele não vai aprender a engatinhar, né? Então, são processos que a gente tem que estimulá-los e que eles vão, desde bebezinhos, buscar essa autonomia, né? E essa autonomia vai também estimular o desenvolvimento cognitivo deles, né? Porque eles vão passar a lidar com problemas, vão lidar com questões que não estão prontas, eles vão começar a desenvolver essas possibilidades, novas ações, né? Vai partir para essas buscas de respostas, criar hipóteses,
né? Depois eles vão crescendo, eles vão fazer as teorias deles, tentando explicar, né, o que acontece no universo daquele jeitinho deles ali, e eles vêm explicando isso para a gente, e eles vão deixar de esperar ações dos outros, né, para poder agir, e eles vão em busca das coisas que eles desejam, dessa forma, né. E vai colaborar no desenvolvimento da habilidade social deles, porque eles vão se sentir muito mais seguros para poder ter essa comunicação com outras pessoas, né, essas interações entre ele e os outros. Ele vai ser mais proativo. Colabora também no desenvolvimento da inteligência emocional, né, pois o filho poderá lidar com as próprias emoções, principalmente as frustrações, e entender o que ele está sentindo, entender que está tudo bem não acertar sempre, por exemplo, né? Vai poder ajudar a desenvolver a autoestima dele, ele pode entender que faz parte de um processo, que ele é ouvido, né, que suas decisões são consideradas, vai ajudar na percepção de que ele é capaz de resolver as coisas, ele dá conta daquilo. Colabora no desenvolvimento do corpo, né, muitas vezes eles vão ficar mais firmes, eles vão saber descer um degrau, por exemplo, né, às vezes a gente tem tanto medo de deixar que eles desçam uma escada, por exemplo, mas se ele não descer uma escada e não aprender a fazer aquele movimento do degrau, ele nunca vai conseguir ter aquela habilidade, aquela firmeza para poder se deslocar por aquele espaço ali sozinho. E aí a gente tem que pensar que o corpo para a criança, né, é importantíssimo, é onde ele vai expressar, né, a sua individualidade, vai fazer um reconhecimento de si mesmo, vai perceber, né, a diferença dele para o ambiente, para as coisas que o cercam, e vai estimular futuramente até o autocuidado, né, essa capacidade de cuidar de si mesmo, que é tão importante. E aí, para que esse estímulo à autonomia ocorra, né, a gente vai pensar em alguns requisitos. O primeiro deles é ver o filho como sujeito. E é fundamental entender que o filho não é a continuidade do adulto, né? Eles podem não ter as mesmas ideias que a gente, os mesmos pensamentos, e às vezes para a gente até dói ouvir isso, né? Porque muitos de nós gostaríamos que os filhos fossem a nossa continuidade, né? Que eles tivessem os mesmos desejos que a gente, que eles se interessassem pelas coisas que a gente se interessava, né? Eu já atendi muitos pais e já ouvi muito isso. Ah, mas eu gostava tanto de bola, ele não gosta. Eu queria dançar balé quando eu era pequena, meu filho não quer dançar balé. Então é tão difícil às vezes a gente aceitar que há essa diferença, né? E que eles não têm que ficar com essa responsabilidade de realizar os nossos desejos. E às vezes é difícil a gente entender isso, né? Porque a gente idealiza muito o filho, né? Tem várias teorias que falam sobre essa idealização do filho ideal. Só que a gente tem um filho real. E às vezes dói quando a gente bate de frente com essa realidade, né? De repente, fala assim, nossa, não, tão diferente de mim. Eu era tão comportada na escola, não é possível que ele não está se comportando na escola. E às vezes até uma dificuldade de aceitar isso quando vem do outro, né? Porque às vezes a gente percebe sozinho. Às vezes a gente precisa de alguém para poder falar isso para a gente. E às vezes isso dói na gente, né? A gente tem muita dificuldade de entender isso. Mas é importante a gente vê-los realmente como sujeitos, sujeitos capazes e sujeitos que às vezes vão ser diferentes. Às vezes eles podem corresponder a muitas coisas e às vezes eles não vão corresponder a nada. E tá tudo bem, né? Eles têm o direito de ter a vida própria deles, porque é isso que se espera. São sujeitos, né, sujeitos pensantes e são sujeitos capazes. E a gente tem que vê-los como capazes, mesmo pequenos. É claro que dentro da possibilidade deles, né, de acordo com a faixa etária. Mas é importante a gente pensar nisso. Quando eu falo essa questão de acordo com a faixa etária, né, porque há uma diferença entre estimular a autonomia e negligenciar um cuidado. E aí está um ponto de muita atenção. Né? Eu vou estimular que o meu filho se desloque com propriedade num lugar, mas eu não posso chegar com ele num lugar que eu não conheço e deixá-lo solto sozinho. Eu não vou deixá-lo numa janela que está sem grade, porque eu estou estimulando a autonomia dele. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, e isso é o mais difícil da gente
realmente pensar nessa questão do bom senso, né? Eu preciso ter bom senso, eu preciso ter esse olhar. E eu preciso entender como, diferente do adulto, é capaz de exercitar algumas atividades, mas ele ainda é dependente em muitas questões, né? Porque ele está nesse processo de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que eu estimulo a autonomia ou o que eu não estou cuidando, né? E aí a gente tem que pensar. Não é deixar de cuidar, não é deixar de olhar. Por exemplo, você vai sair com seu filho e foi um dia que choveu muito, está muito frio, e ele fala que ele não vai colocar uma blusa de frio. Então, assim, naquele momento ali, é o cuidado com a saúde dele que é mais importante. Então, não, mas ele não quer, então não vou colocar. Então, assim, tem que ser conversado, né? Tem que haver um convencimento ali, mas também é preciso, nesse momento, ter autoridade de pai e de mãe que, tal, você tem que vestir, né? Não tem como ele escolher não colocar, se é uma questão de segurança que você sabe que é importante naquele dia que está muito frio. É claro que eu estou dando um exemplo, né? Mas tem crianças que a gente sabe, tem a temperatura de corpo diferente, né? Eu tenho 2 filhos, tem um que morre de calor e tem outro que morre de frio. Um dia que o outro está todo agasalhado, o outro está de cuequinha e camiseta. Mas eles estão dentro de casa, né? Mas se eu fosse sair com eles, eu ia falar assim, olha, eu sei que você não sente tanto frio, mas ele não tem noção de que se ele sair no frio, no vento, ele pode adoecer. Então, ele não tem essa consciência. Essa consciência quem tem é um adulto, né? Então, a gente tem que realmente ir ali ensinando, mostrando por quê, sem ser uma coisa simplesmente que a gente vai impor, né? Eu sou muito do pensar no convencer, né? Então, a gente explica as razões e a gente convence o porquê, que é o melhor do que você ameaçar, ou você brigar, ou você acabar cedendo algumas coisas que realmente não podem ser cedidas, né? Eu falo que na educação dos nossos filhos há coisas combináveis e outras coisas não são combináveis. E quem vai saber, né, o que é combinado ou não é quem educa essa criança, né? Quem vai educar é que vai saber, que vai colocar esse limite. O que é flexível e o que não é. Não sou eu, não é a escola, cada um tem que pensar nessa questão, né? Então, a gente tem que pensar que os nossos filhos precisam de atenção, de presença, de cuidados, né? E não se limita a cuidados básicos. A gente precisa mais do que isso, né? Eles precisam do afeto, do toque, do olho no olho, toda essa necessidade emocional que nós humanos temos, né? E quando eu falo a questão da presença, gente, não é uma presença simplesmente de estar o tempo inteiro para os filhos. Tá? Eu tenho 2 filhos, eu não estou 100% para eles o dia todo, porque eu também tenho que trabalhar, eu também tenho outras coisas para fazer, né? Porque a gente também se culpa muito. Tem que sair para trabalhar, ou tem que trabalhar mesmo em casa e também não tem tempo para poder ficar com eles, né? Para ceder o tempo todo, mas ninguém precisa de fazer isso. Eles também vão aprender muito na nossa falta. Quando falta algo para eles, eles também vão correr atrás disso e vão encontrar caminhos aí, né? Claro, você não vai deixar faltar uma alimentação, mas você não vai precisar de brincar com seu filho o tempo inteiro, né? Fazer uma rotina para ele ocupada o tempo todo. Isso aí também não é necessário, né? De novo, é o caminho do meio, que é o caminho mais difícil aí, a gente encontrar momentos, né, sem sentir culpado também, porque eu acho que isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Os pais, eu já trabalhei muito com pais de crianças pequenas, né, da educação infantil, e eu sei que como muitos se sentem culpados em terem que trabalhar, né, principalmente se a criança adoece, às vezes pensa, adoeceu porque está na escola, será que é por conta disso? Eu falo assim, não, gente, não é por conta disso. As crianças, por mais que tenham, né, toda a questão do cuidado, elas vão adoecer, elas vão entrar em contato com outras, né, outras questões aí, vão entrar em contato com outras crianças, e isso é muito bom. Essa troca é maravilhosa, né? Vocês sabem que vocês estão sentindo falta da escola, né, presencial, com certeza vocês estão sentindo falta, né, principalmente da troca entre eles, né, a saudade que eles estão de brincar com os amigos, né, de ter esses contatos que a gente sabe que é tão importante, até que vai favorecer muito a autonomia deles. Porque uma coisa são os filhos perto dos pais,
perto das mães. Outra coisa são os filhos na escola. Os comportamentos são totalmente diferentes. Ao ponto de eu já mostrar um desenho que a criança tinha feito para a mãe, e ela me falasse, assim, Luciana, tá bom, tá lindo, mas eu sei que não foi ela que fez. Eu falei, como assim não foi ela que fez? Eu tô te falando, foi ela que coloriu aqui. Não, não é possível, porque em casa ela não colore nada. Professor, mas em casa ela tem outras coisas para ela fazer, ela tem os brinquedos, ela tem a presença de vocês, é outro comportamento, né? E às vezes é essa sensação deles terem um comportamento totalmente diferente. Mas muitas vezes porque lá não tem ninguém para fazer por eles, né? Ninguém vai lá ajudar, ou às vezes, na melhor das intenções, a gente acaba criticando alguma coisa. Quantas vezes eu me vi nesse papel de criticar um desenho colorido e até falar para o meu filho, ah, não, você vai fazer outro? Não é possível você colorir isso aí, não, pode fazer de novo. Então, às vezes, naquela vontade de chegar na perfeição, a gente acaba inibindo um pouco. Né? Estou trazendo um exemplo de tantos outros que eu poderia falar aqui, mas às vezes isso acontece. Né? E aí a gente precisa pensar também que dar autonomia para os nossos filhos não significa dar carta branca para eles. Eles vão fazer o que quiserem, na hora que quiserem, né? Liberdade sem disciplina pode ser um erro, né? As regras, os limites, né? Os contornos, eles são importantíssimos na educação dos filhos. E eles são importantes até para prepará-los para este ambiente. Quando, por exemplo, eles estão na escola, eles têm os horários, né? Eles têm os horários para brincar, os horários para fazer atividade, o horário que ele vai fazer o lanche. E, de certa forma, eles sentem falta disso. E muitas vezes eles têm questões de comportamento pedindo esses limites para os pais. Eles querem esses limites. Então, às vezes, eles testam um pouco para saber até onde eles podem ir. Então, a gente tem que pensar sobre isso também. Não é deixar, né, de educar e de pensar aí no limite. E aí a gente tem que pensar também, né, em permitir o desenvolvimento da autonomia. Muitas famílias desejam que os filhos cresçam, né, e se desenvolvam de forma independente, que resolvam os próprios problemas, mas muitas vezes elas não proporcionam condições adequadas para favorecer a autonomia e permitir que esse desenvolvimento aconteça. Alguns não desejam filhos dependentes, podem ter a sensação de que estão perdendo os filhos, e que eles não vão precisar mais de nós, eu vou colocar até, vou me incluir nisso, né? Que não nos amarão da mesma forma, mas entender esse processo é um crescimento necessário. Eu falo para vocês, muitas vezes, a gente vai ajudar o filho a fazer alguma coisa, ele vai lá e já resolveu sozinho. Você fala assim, mas você conseguiu fazer? Às vezes você faria até melhor, mas ele conseguiu, ele fez ali do jeitinho dele. E às vezes dá aquela sensação, nossa, eles estão crescendo, não precisam mais de mim, antes eu fazia isso, agora eles já conseguem fazer sozinhos, sabe? E às vezes pode dar aquela sensação de que se a gente estiver sempre do lado deles, né, cercando de cuidado, suprindo todas as necessidades, realizando todos os desejos, até mesmo antes dos filhos conseguirem pedir algo, né, às vezes a gente supre tanto, principalmente em questões materiais, que antes deles terem um desejo, a gente vê alguma coisa, compra e leva, compra e dá. Quando eu comecei a trabalhar no Live, né, a gente viaja muito. E aí, para poder suprir essa questão dessa minha ausência de casa, cada vez que eu ia numa escola, numa cidade diferente, eu trazia alguma coisa para eles. Ou era roupa, era brinquedo, ou era doce, o que tivesse na cidade de legal eu trazia para eles. E aí depois eu comecei a pensar nessa ação. Né? Falei assim, o que é essa ação? Eu quero agradar meus filhos, eu quero desculpar por eu não estar presente com eles. E aí eu comecei a ver que não era para eles, né? Era algo que eu estava dando para me sentir bem. Eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar, mas então eu vou, como se eu pudesse comprar esse tempo de ausência dos meus filhos. Né? E aí a gente pensa, isso não é necessário. Claro que eles adoram as coisas, né? Adoram objetos, adoram presentes, acho que não tem nenhuma criança que não goste de receber isso. Mas aí a gente tem que pensar nisso também, a gente não precisa de enchê-los de coisas materiais, né? Mas talvez organizando o meu tempo, que foi o que eu passei a fazer, e dedicar mais o tempo que eu estivesse presente em casa para eles, seria muito melhor do que eu trazer alguma coisa e presentear eles.
Alguém vai ter que sair. A Wânia. Estão pegando fogo os dois pequenos. Sei bem como é esses dois pequenos aí. Então, gente, às vezes, né, a gente sem perceber mantém essa dependência dos filhos, exatamente por não considerá-los capazes. Né? Muitas vezes os filhos não adquirem algumas habilidades por não terem a chance de executá-las. Não é porque eles teriam alguma dificuldade para fazer, mas simplesmente porque a gente não deixa esse espaço para eles fazerem. Em contrapartida, né, quando a criança percebe que no ambiente faltam coisas para ela, e que nem tudo acontece magicamente, né, quando a comida não aparece quando ela tem fome, que é diferente quando eles são bebezinhos, né, que eles não têm nenhuma consciência disso, aí de repente eles estão com fome, ou aparece o seio da mãe, ou aparece a mamadeira, né, quando eles estão com frio, alguém vem e esquenta. E eles vão começando a fazer essas associações, mas a ideia é que o mundo é mágico, né, que as coisas acontecem sem intenção, né, mas vão sempre favorecendo eles. Mas quando eles vão crescendo, as coisas começam a faltar para eles. Nem sempre quando eles estão com fome aparece o alimento, nem sempre quando eles estão chorando aparece alguém, e é nessa falta, é nesse momento, né, que vai exigir que ele faça um movimento. Às vezes ele percebe que através do choro, né, às vezes é algo que ele faz ou que joga alguma coisa no chão, aparece alguém, e ele já começa a pensar nessas estratégias, né? Quando a chupeta cai, ninguém pega e ninguém dá. Então a gente percebe que ao lidar com essas faltas, né, ele é obrigado a buscar soluções. E essa falta é estruturante para a criança, porque é na falta que ela vai agir e se colocar como ativa. E o mesmo vai acontecer com os adolescentes depois. Né? Eles vão também buscar a partir do momento que não está tudo pronto para eles. Porque se tiver tudo pronto para eles sempre, eles não vão precisar fazer movimento nenhum para poder buscar, né? Para poder inovar, para poder se arriscar. Então, o adulto deve, né, pode e deve auxiliar os filhos nesse processo, de como lidar com a falta, dar espaço para que ela ocorra, né, oferecer desafios para eles, ensinando-os a agir, né, para conseguir o que ele quer. É como se a gente fosse dificultar um pouco, sabe, ao invés de facilitar sempre. Sabe quando a criança já sabe falar e pede água para a gente, apontando para o filtro? Muitas vezes, né, só os pais e as mães entendem o que eles estão querendo dizer. Mas eles já dizem, do jeitinho deles. Mas aí eles chegam lá, não diz mais e aponta. A gente já sabe o que ele quer. Às vezes a gente já sabe o que ele quer antes dele querer, não é assim? Acaba de comer, você já sabe, vai ter sede. Aí você já traz a água. Ah, agora ele vai fazer não sei o quê. Aí você já traz aquilo. E a gente já vai suprindo isso, né? E aí ele sabe, ele aponta, a gente entrega a água. Se ele já sabe falar e ele percebe que ele falando a gente dá água ou apontando a gente dá também, a tendência vai ser apontar, porque apontar é mais fácil que falar. Então, isso, se a gente não, né, estimular para que ele fale, ele não vai poder desenvolver esse processo de aquisição de linguagem, que a gente não está estimulando, não está favorecendo, né, esses momentos para que ele possa falar. Se ele vai se arrastar no chão para poder pegar um brinquedo, né? Mesmo que você estiver perto para poder entregar o brinquedo para ele. Se você entrega rápido e ele não precisa fazer esforço nenhum, ele não vai correr atrás, ele vai ficar sempre esperando que você entregue o brinquedo na mão dele. Para que ele vai correr atrás, para que ele vai pegar, para que ele vai ter que se sujar no chão para poder ir lá? Não vai. Então, ele vai esperar, ou depois ele já vai começar a pedir. Pega para mim, vai lá, pega para mim, me dá uma água, me dá isso, me dá aquilo, e vai ficar nesse me dá o tempo todo, porque eles são muito espertos, eles são muito inteligentes. Então, quando tem conflito entre irmãos, né, não interferir o tempo inteiro. É claro que você vai orientar, claro que você vai ficar perto, você vai observar o que está acontecendo, mas às vezes eles vão conseguir resolver algumas questões, sem interferência, né? Perdeu algum objeto dentro de casa, às vezes são os pais e as mães que vão lá buscar, né, que vão lá procurar. Às vezes fala, olha, ajuda, né, a encontrar. Como? Onde você estava a última vez que você brincou?
Você estava onde? Ah, pode ser que esteja lá no seu quarto. Procura lá no seu quarto. Do que largar tudo o que está fazendo e ali suprir aquela questão. Né? E eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês interromperam uma ação dos filhos de vocês para ajudá-lo a fazer algo sem ele ter solicitado? Ou fez por ele na intenção de ajudar, ou criticou o jeito dele fazer? Quem gostaria de falar aí? Eu já falei muito. Quem poderia dividir aí com a gente? Quantas vezes você interrompeu uma ação do seu filho? Querendo ajudá-lo, ou fez por ele? Eu acho que no dia a dia a gente acaba que é meio que mecânico isso, né? A gente por conta da correria, né? Isso acontece comigo, eu quanto professora, e eu sei que acontece com todo mundo que é normal. Então, assim, às vezes pela correria do dia a dia, a gente acaba que vai fazendo algumas coisas por eles, né? Aí quando a gente se dá conta, a gente percebe que a gente está fazendo errado, né? E eu acho que assim, eu acho que não acontece só comigo, mas com a maioria das mães que tem a correria do dia a dia. Exatamente, Cíntia. E eu falo mais, Cíntia, eu nem vou falar que é errado o que é certo, tá? Porque eu acho que esse juízo de valor aí, a gente tem que abandonar isso, né? A gente faz o possível, a gente faz o melhor, mas aí a gente tem que pensar nessas ações. Então, é exatamente isso que você colocou. Às vezes a gente faz por eles o que eles já conseguem fazer, né? Até porque. E aí a gente tem que pensar que muitas vezes, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes eles nem estão querendo ajuda. Às vezes eles estão fazendo alguma coisa e a gente vai ali, interrompe aquela ação de uma forma, e vai ali e faz de um jeito que é o nosso jeito, né? Que a gente vê como o melhor para a gente. E eles estão ali tentando, eles estão ali fazendo do jeitinho deles, né? E às vezes, deixa eu só ler aqui. Resolvemos por eles, e isso a Silvana está concordando com a Cíntia. A Adriele está falando que às vezes resolvemos por eles, e antes dos filhos, quantas vezes fazemos isso com o marido? Costumamos a fazer pelos outros o que entendemos que estamos ajudando. Exatamente. Guilherme, fico triste quando ele não quer me ajuda. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, porque eu acho que eu posso estar falando o nome dos filhos também, né, gente? Que isso acontece. Às vezes eu falo na escola, falo o nome que está aparecendo, nem sempre o nome que está aparecendo são das pessoas mesmo. Mas isso acontece. Fico triste quando não quer me ajuda. Não fique triste, porque é exatamente isso. É um processo que ele está conseguindo já desenvolver essa autonomia. E isso é muito legal. O problema é que às vezes eles querem autonomia para comer sozinhos, e aí não comem, não se alimentam direito, né, jogam comida toda no chão quando eles estão naquele processo, né, de conseguir ter essa firmeza, e isso pode acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente não, né, desestimulá-los, porque às vezes é isso, criticando uma ação, olha aí o que você fez, você foi comer sozinho, ó, derrubou na mesa inteira, aí depois eles não vão querer mais comer sozinho, né, e aí a gente pode reclamar que outras crianças comem sozinhos, nosso filho não come, precisa de ajuda ainda, né? E a gente vai ter que pensar sobre isso. Outra coisa que a Cíntia falou, muito importante, é a questão do tempo, né? Às vezes é o fator tempo. A gente não tem tempo para esperar os filhos executarem algumas atividades no tempo deles, né? Isso é o mais difícil, a gente entender que eles têm um tempo que é diferente do nosso. E aí a gente pensa, né? Às vezes a gente está com pressa, e aí a gente interrompe uma ação, né? Como colocar uma blusa, e aí a gente pensa, poxa, colocar uma blusa é fácil, né? Mas são atividades motoras, né? São atividades, às vezes, que eles precisam de equilíbrio, como amarrar um tênis, né? Olha como amarrar o tênis é difícil. Se a gente começa a perceber, porque a gente já passou por isso, já tem muito tempo, mas se a gente olhar o processo em si, é complexo, né? Você pegar não sei como é que vocês falam aí, se é o cordão, né? Cadarço, e vai passar, né, por uma coisa menor, eles estão acostumados com um todo, com uma visão mais ampla, eles têm que diminuir aquele espaço para poder passar ali, para depois passar um dentro do outro. São ações que precisam de uma coordenação motora fina, né? E é difícil. A gente que já
aprendeu, né, e se esqueceu de como é complicado. Mas é um processo que é difícil, é amarrar um tênis. E ele exige uma série de pré-requisitos, né, algumas atividades, colocar uma camisa, né, vai passar na cabeça, depois tem a mão certa para colocar, tem que prestar atenção se está de etiqueta, se vai virar para trás, se vai virar para frente, né, então são esses processos. E aí a gente pensa, quando a gente está com pressa de fazer algo, né, e tende a ir lá e fazer por eles, o que a gente não consegue pensar é, se eu ensino para eles agora, eu perco tempo naquele momento, mas eu ganho tempo na frente. Porque naquele momento eu vou gastar meu tempo, mas ele vai aprender. Se eu faço por ele, eu ganho um tempo naquela hora, mas eu vou, né, alongar um período de dependência aí, que se eu tivesse ensinado, ele já poderia se apropriar daquilo e poderia fazer. Então, a gente tem que pensar sobre isso. A Silvana está falando, o tempo acaba nos fazendo atropelar as ações deles. Exatamente. E a Laís concorda, mas é isso. É de pensar assim, vou perder o tempo aqui, mas eu estou ensinando ele a fazer. E daqui a pouco ele já vai fazer sozinho. Senão a gente vai manter essa dependência por mais tempo. É isso que acontece. Se a gente vai dar comida na boca para o filho, a gente ganha um tempo, porque aquilo ali é rápido. Você dá a comida, ele vai lá, escova o dente, toma água, acabou. Se ensiná-lo a comer, né, vai ser mais difícil, vai jogar comida no chão, para partir é complicado, mas depois que ele aprender, você não precisa mais dar comida para ele na boca. Aí você vai ganhar aquele tempo ali. E aí a gente tem que pensar que nem sempre isso vai ser possível, tá, gente? Eu acho que é isso. Não é estar num lugar que, eu sou perfeita, tem todas as receitas e tem que fazer desse jeito. Não tem. Tem algum momento que vai ser isso, vai ser a comida na boca, tem algum momento que você vai entrar lá e vai antecipar o banho, né? E isso também tem muito a ver com a forma que nós fomos criados, tem muito a ver com as nossas prioridades, com o que é importante para a gente. Então, a gente também tem que aceitar que vai ter essas diferenças, né? Mas pensar muito nessa questão da autonomia, né? A melhor forma da gente pensar é deixar os nossos filhos crescerem, né? E aí eles vão crescer, de um jeito ou de outro, mais dependentes ou menos dependentes, eles vão crescer. E aí a gente tem que pensar nessa forma de lidar com eles, né? A partir do momento que eles crescem, a nossa forma de lidar também precisa mudar. A gente também precisa dar mais responsabilidades para eles, né, fazer com que eles participem mais. Eles vão crescer, a gente ainda brinca, crescer é sim ou sim. Né? E aí a gente vai pensar se a gente quer ajudá-los nesse processo, né, se a gente vai ser indiferente a este crescimento, eu acho que isso não é o que ninguém deseja, ou se a gente vai atrapalhar, de certa forma, esse processo, que eu acho que é esse que ninguém quer mesmo. E aí a gente vem com aquela frase que vocês com certeza já ouviram, né, que é o criar para o mundo. E essa frase pode soar como incômodo para muitos de nós aqui, né? Poxa, eu estou criando para o mundo. Mas é difícil a gente perceber isso, mas isso é uma verdade, né? E é uma verdade que a gente tem que se tratar. A gente não cria os nossos filhos para conviver somente com a gente, né, para conviver com as pessoas que a gente vai escolher, que têm o mesmo olhar que a gente. Eles vão ocupar espaços, né, e onde muitas vezes a gente pode nem estar presente. E muitas vezes isso vai iniciar através da escola, né, eles vão conviver com várias pessoas, eles vão ter os comportamentos deles, e aí a gente tem que pensar, a gente está preparando eles para isso, para lidar com as diferenças, para entrar com outras pessoas, para aprender com isso, né, e desenvolver essas competências da melhor forma possível. A Nayara está falando que essa frase dói, mas é necessária. É muito necessário, e a gente tem que pensar nisso sempre, né? Hoje eu posso fazer por eles, o que ela está falando? Para que isso? Eu posso fazer, eu estou em casa. A gente não sabe nem o nosso dia de amanhã, né? Olha o que a gente está vivenciando hoje. Como é difícil, como é complicado, que a gente nunca pensou, e a gente pode ser pega de surpresa para várias coisas, né? Então a gente tem que pensar nisso, desenvolver autonomia, mas também não quer dizer não fazer nunca por eles. Eu não posso fazer? Pode fazer. Posso fazer um agrado? Pode fazer um agrado. Mas já comecem a pensar sobre isso, né? Comecem a pensar. Outra coisa muito importante para a gente trazer para a discussão é a questão de favorecer as escolhas dos filhos, né? Favorecer as escolhas e apoiar essas escolhas. A Andréia está falando, mas é avaliar o contexto.
Não os criamos para o mundo, mas eles estão no mundo e estarão lá. Exatamente. E vão fazer parte do mundo. E a gente pode nem estar nesse mundo, que aí dói mais a gente falar, mas essa é a verdade. Né? E aí a gente vai pensar nessa questão das escolhas dos filhos, né? E a gente sabe que às vezes é complicado a gente pensar em escolhas de filhos, porque muitas vezes nós tomamos, né, as decisões por eles, nós escolhemos por eles, e várias vezes, e às vezes eles começam, né, a haver um conflito. Ah, isso eu não quero mais, não é isso que eu quero comer, então a gente passa por essas questões. E aí a gente tem que pensar em favorecer essas escolhas, entendendo o que eu falei lá no início, tem coisas que são, né, negociáveis e outras não são, mas coisas que são negociáveis, elas têm que ser oferecidas para que eles já consigam, né, serem educados nesse modelo de que eles podem participar das decisões. E isso é importante. É claro que você não vai perguntar ao seu filho se ele quer ou não tomar banho, né? Porque ele pode falar que ele não quer tomar banho, e a gente sabe que o banho é uma necessidade básica que a gente tem. Mas aí, se você vai sair e tem um tênis preto e um branco, por que ele não pode escolher qual tênis ele quer calçar? Ah, vamos escolher esse tênis? Vamos. Ele não vai escolher se ele vai de fantasia na escola, não sei se a escola permite isso, né, mas se a escola tem um uniforme, é o uniforme que deve ser usado. Né, então, ele não pode ter opção de pijama para a escola ou de fantasia, se o combinado para aquele espaço é o uniforme. E isso é importantíssimo. A gente tem os combinados dos locais, né? Nós temos comportamentos diferentes dependendo do local que nós estamos. E eles vão aprender com isso. Por mais que no primeiro dia ele possa chorar, né, eu possa reclamar, não entendo por quê, mas isso pode ser algo inegociável. Este é o uniforme que todos vão usar, é o uniforme que você vai usar. Isso também é uma questão que eu via muito quando eu trabalhava na escola. Às vezes a gente tinha que conversar com a criança, porque a criança não queria colocar o uniforme em casa. E às vezes chegava na escola, ia lá no banheiro, antes de entrar na sala, trocava de roupa. Aí fala, por que aqui ele aceita uma regra e em casa não? Porque muitas vezes eles vão testar a gente, né, gente? Vocês sabem disso. Isso acontece muitas vezes. Eles vão testar, até para ver quem tem autoridade ali, quem está decidindo ou não. Então, por isso que eu falo, tem coisas que não vão ser negociáveis. Mas as outras coisas que vão ser, a gente pode combinar. E ao invés de você falar simplesmente, não, isso você não vai escolher, você fala, olha, dando exemplo do uniforme. O uniforme você não pode escolher, mas de repente você vai escolher a mochila, de repente você vai escolher a meia, de repente você vai escolher o sapato, dando exemplos, né? E aí outras coisas você vai negociando dentro da possibilidade daquele momento. Eles testam o tempo, e Cíntia, e não para, né, Cíntia? Vai testar criança, vai testar adolescente, e continua testando depois também. E não depende da idade, né? Então, o mundo nos testa o tempo todo, né? Nós somos testados o tempo todo. E a gente vai continuar sendo testados o tempo todo. Apoiar as escolhas também, né, que eles fizeram, e aí, a partir do momento que eles vão escolher, eles também vão entender que essas escolhas têm consequências. Né? Então, eu escolhi tal coisa, olha, você escolheu. Mas agora, não, você teve a oportunidade de escolher. Né? Então, pensar também que a gente vai ensinar que essas escolhas, né, tem o ônus e tem o bônus, para todas as escolhas que a gente faz na vida, né, e eles vão começar a entender isso também. Lidar com as diferenças, né, as diferenças que a gente tem no mundo e que são muitas, então isso é muito importante. Outra coisa que a gente ensina quando a gente trabalha autonomia com eles é aprender nas dificuldades, né, as dificuldades também nos ensinam, e eles também vão sentir a frustração. Por mais que também é uma coisa que a gente muitas vezes não quer e não deseja, né? A gente prefere que os nossos filhos sejam felizes, mas nem todo momento eles vão sentir felicidade. Em alguns momentos eles vão perder, ou eles vão perder um jogo, ou eles não vão ser o primeiro da fila, ou eles não vão ser o escolhido para poder fazer um teatro, o papel que eles queriam. Pode ser várias questões. Não vai ser o primeiro para poder pegar a mão da professora, não vai ter a melhor nota. Então, eles vão ter que conviver com tudo isso. E tudo bem, né? Lidar com a frustração é o que nós fazemos enquanto adultos, quase todos os dias nós somos frustrados. E a gente lida com isso. A gente aprende a lidar com isso. A gente pode até não gostar, mas a gente aprende a lidar com isso. E eles também vão aprendendo aos poucos, mas claro que entendendo que isso é um processo, né?
Não adianta eles estão fazendo, hoje eles vão manifestar essa frustração chorando, né? Vai ser com choro. E aí não adianta, a criança não teve um desejo atendido, manifesta com choro e a gente não quer que ele chore. Assim, mas é a única coisa que eles têm. Né? Então, tudo bem, deixa eu chorar. Assim, olha, eu entendo que você está chateado, eu entendo que você está frustrado, né? A gente consegue ir nomeando aí, ajudando ele a reformular o que eles estão sentindo, mas você realmente aqui, você não conseguiu, ou isso realmente não pode ser feito. Mas vocês estão perto, né? Vocês estão apoiando, mas o apoiar não quer dizer dar outras coisas, ou desviar aquilo ali, tudo bem que isso quebrou, olha, eu vou te dar um outro melhor, olha, eu vou te dar um mais bonito, você não ganhou isso, mas olha aqui, depois eu vou comprar um melhor. Nem sempre a gente precisa dar melhor, a gente não precisa dar mais bonito, né? Às vezes eles precisam entender que essas coisas vão acontecer na vida deles. Né? E aí a gente vai poder pensar eu já estou quase no meu tempo, quer dizer, eu já passei no meu tempo, né? Porque eu acho que a ideia agora seria abrir um pouquinho para vocês, né? Só me perguntam como estimular os filhos agora, né, durante o isolamento. Então, acho que é como a gente tem que estimular sempre, né, dentro do que é possível, entender também um pouco o comportamento deles, né, que pode estar alterado. Então, essa questão da irritabilidade, às vezes alteração de sono, às vezes alteração de apetite, às vezes não querer fazer algumas atividades, isso pode acontecer também, mas por conta do que a gente está passando. E o que eu tenho falado muito, né, com os pais, com as mães que eu tenho conversado nesse momento, é para a gente poder pensar que são situações, né, esperadas, são situações normais nesse período que a gente está vivenciando, que é anormal. Então, tem muitas questões de comportamento, da criança se negar a fazer alguma atividade, ela não quer ajudar, né, ou está chorando muito. Vem tudo também por conta dessa saudade, dessa situação que eles estão vivenciando, né, que eles vão formulando ali da forma deles, do jeito deles, e a gente não sabe muito como acessar, né, favorecer esses momentos para vocês conversarem também. E aí você pergunta para o seu filho, mesmo os pequenininhos, como você está? Você está bem? O que você está sentindo? Para ver se eles conversam, né, conseguem se comunicar com vocês de alguma forma. Sempre manter a primeira palavra, se foi não, tentar não ceder. Isso, Adriele, tenta não ceder, mas às vezes também a gente tem que pensar muito o que nos leva, né, a falar o não ou o sim. Pensar nessas ações. Às vezes, a gente acaba colocando para os nossos filhos alguma coisa que foi da nossa criação. E eu não sei se acontece com vocês, mas aqui acontece muito comigo. Às vezes eu falo alguma coisa que para mim aquilo é o certo, só que às vezes o certo para o meu marido é outra coisa. Às vezes eu acho que não pode ser feito, e para ele tudo bem fazer. E antes, né, de falar com os nossos filhos, a gente conversa sobre isso. E eu começo a rever por que aquilo para mim não podia. Sabe, eu começo a pensar, gente, por quê? Não tem nada a ver. Vou falar dar um exemplo para vocês. Faço estrogonofe com arroz e batata palha. Aí quer misturar tudo. Eu acho um absurdo misturar comida. Para mim, a comida tem que ser toda separada. Vocês estão rindo, né? Para mim, a comida tem que ser separadinha, tem que sentir o sabor dos alimentos. Porque quando era pequenininho, não. Muito pequenininho, a gente ainda mistura para ver se eles comem, né? Mas depois que estão maiores, eu quero que sinta o sabor, amiga. Mirela, amiga. Aí, meu marido, mas eu misturo a comida. Eu misturo quando eu como. Qual o problema deles misturarem? E eles falando, mas mamãe, a gente gosta de misturar só estrogonofe com arroz, fica muito mais gostoso. Aí eu pensando, gente, por que tem que ser do meu jeito? Exatamente, tem gente que separa, tem gente que mistura, tem gente que o feijão é em cima, tem gente que o feijão é embaixo, tem gente que o feijão é de lado, mas às vezes a gente impõe uma coisa que não tem fundamento. E às vezes é até bom quando eles questionam, porque é uma oportunidade de a gente repensar também isso, né? Da gente pensar, por quê? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser sempre do meu jeito? E é isso, entender que eles são diferentes e não continuidade, não é porque eu acho que separado é melhor, que eles têm que comer separados. Às vezes eu tenho que pensar, não, essa regra vale para mim. Eu quero o quê? Eu quero que eles se alimentem. Então deixa eu estar junto, sabe? Acho que em alguns momentos a gente tem que parar e pensar o que realmente é importante, sabe? Outra coisa que eu vou dar como uma dica para vocês é criar um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento da autonomia, porque às vezes a própria organização da casa já é tudo no alto,
já é tudo difícil para eles pegarem, e aí eles vão precisar sempre de um adulto fazer isso. E aí, mesmo que seja do lado, no alto, por exemplo, tem uns livros, deixa os livros no chão para eles poderem brincar, deixa em cima de alguma coisa, se no chão, né, às vezes fala, nossa, deixa no chão, livro no chão, isso pode causar um incômodo. Deixa em cima da cama, deixa em cima da mesa. Estrogonofe sem batata palha, não tem batata palha, estrogonofe, batata palha e arroz, tudo misturado. Vai dar tudo misturado. Então, gente, pensando nessa questão da organização da própria casa, né, às vezes o nosso filtro ficava no alto, eles não conseguiam pegar água sozinhos. Então, até pouco tempo, eles pediam toda hora para a gente pegar água para eles. Pega água, pega água, pega água. Aí uma professora me falou, Luciana, coloca a garrafinha d'água na geladeira. Que eles abrem a geladeira e pegam a água. E aí agora a gente se mudou de casa, a primeira coisa que eu pedi, vamos colocar o filtro embaixo. Porque eles vão lá, vão abrir e vão pegar a própria água. Pronto, acabou. É uma coisa pequena, mas que já trouxe um alívio para a gente, porque de toda hora a gente tinha que ir lá e pegar água. Então, uma organização, às vezes, já vai favorecer a autonomia, né, e vai favorecer também que vai demandar menos dos familiares. Né? Às vezes é preparar um cantinho com os brinquedos, ou às vezes é colocar ali separado o que eles podem brincar no dia. Olha, vamos colocar aqui os brinquedos hoje, você vai poder escolher aqui, entre esses brinquedos, o que você quer brincar, né? E aí, estimular a comunicação dessas crianças, né, conversar, criar momentos para que eles possam falar o que eles estão sentindo, isso é importante também, e às vezes a criança não vai vir procurar, não vai vir falar, mas às vezes se a gente começar a conversar com elas, elas vão falar, né, diferente do que a gente perguntar, como que foi na escola, né, quando às vezes os alunos já estão na escola, como é que foi seu dia na escola? Ou eles falam que eles não fizeram nada, ou eles falam que eles brincaram, né, o que eu fiz? Brinquei, ou então fiz o quê? Não fiz nada. Eu falei, como que tá indo para a escola e não tá fazendo nada? Eles podem ter feito coisas do início ao fim, mas geralmente eles vão falar isso. E às vezes a forma de perguntar é contando um pouco o que vocês fizeram no dia de vocês. Né? Às vezes eles vão começar a falar um pouco também do que eles brincaram na escola, o que eles fizeram na escola, quais foram as atividades. Faça uns combinados com eles, né? Deixe claro o que eles podem ou não fazer, porque às vezes eles também ficam um pouco perdidos. Às vezes eles podem fazer alguma coisa na presença de alguém, com o outro não pode, às vezes o pai deixa uma coisa, a mãe não deixa, então é sempre bom ter esse combinado, né, do que vai poder fazer ou não vai poder fazer. E esses combinados feitos com eles, né, isso é muito importante, temos que ponderar em cada situação, porque nem sempre estamos com a razão. Eles também têm suas razões para algumas ações. Eles também têm razões, Maria, e às vezes eles fazem a gente ver muitas coisas, como esse exemplo que eu dei do estrogonofe, que não fazem sentido, né? Muitas vezes é isso, mas eu só vou saber se eu der oportunidade para eles falarem. Porque se a minha palavra for a única que vale na minha casa, qual momento eu vou ter para ouvi-los nessa troca aí? É porque eu posso falar o não, mas eu tenho que deixá-los argumentar e elogiar essa argumentação deles, sabe? Quando eles conseguem falar o que eles querem, às vezes você fala, olha, você não vai poder fazer isso. E às vezes eles vão falar, mas eu não... Às vezes a gente, não quero ouvir, para. E a gente interrompe isso, é importante a gente falar, não, tudo bem, fala. Aí você escuta, acolhe, mesmo que seja para você concordar ou não, é importante acolher isso, porque a gente vai estimulá-los a tentar negociar, e eles vão, ao negociar, trabalhar toda essa oralidade, eles vão perceber a ação e a gente vai olhar também de um outro lugar, né, do lugar dele, do ponto de vista dele, do que é importante para eles, né, e aí a gente vai pensar nisso. Proporcionar também brincadeiras, né, com brinquedos não estruturados para eles. Vocês devem saber o tanto que eles gostam de abrir guarda-roupa, abrir porta, fechar pote de sorvete, né, muito mais do que brinquedo que toca música, acende luz, que eles também adoram, mas eles também gostam desses outros tipos de objetos. Então, se vocês puderem deixá-los explorar isso, é muito legal também. Outra coisa é envolvê-los na rotina de casa, com uma brincadeira, né, não como uma obrigação, tipo, você tem que fazer isso, mas olha, vamos brincar hoje? Vamos trocar de lugar com a gente? Hoje você vai ser o adulto, você vai fazer isso, você vai se responsabilizar por isso. Olha, você vai ser meu ajudante aqui em casa. Vamos fazer tal coisa? E aí, através do lúdico ali, eles vão passando, né, a dar conta dessa organização de casa, a pegar uma roupa que está suja, a guardar o próprio tênis, a guardar o próprio brinquedo, que a gente sabe quanto que é difícil, né? Brincou, espalhou tudo, agora
a hora de guardar. Enquanto não guarda, não tem outro brinquedo. Porque senão vai um juntando ali em cima do outro e vocês sabem que no final tá com sono e chora, acabou. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, gente, são essas dicas que eu queria trazer para vocês, né? Eu falei demais, mas eu vou ficar aqui para se vocês quiserem abrir, quiserem conversar. Exatamente, desenvolver autonomia é fundamental para o futuro deles. Sim, porque depois, gente, eles vão crescendo, né? Eles vão chegar na adolescência, e chegar na adolescência totalmente dependente dos pais e das mães é pior ainda, né? Há um momento que eles vão ser cobrados para eles fazerem escolhas nas vidas deles, né? As escolhas de com quem que eles vão se relacionar, né? De quem eles vão ter perto deles, qual curso eles vão fazer, se eles vão fazer o vestibular para quê, são escolhas que eles vão ter que fazer para a vida deles, né? E se eles não forem preparados para fazer essas escolhas, né, para ter essa autonomia desde pequenininhos, como que vai ser depois? Vocês sabem disso. Tem pessoas adultas que não têm nenhuma ação sem falar com os pais antes. Vão comprar um carro, ligam, às vezes estão casados com filhos, ligam para os pais para poder perguntar o que acham, se eles fazem ou não, porque são adultos totalmente inseguros, né? São dependentes, são inseguros, não conseguem ter uma ação, né? Tomar uma decisão sozinhos. Então, acho que não é o que a gente deseja, né? Mas é isso. Sem pensar no que está certo ou errado, ou eu me culpar por isso, é saber, a gente faz o que é possível, né? E esse possível a gente pode repensar sempre sobre ele. O que a gente pode ou não fazer, onde a gente pode ou não negociar, né? A Lia está falando dicas valiosas, show de bola. Que bom, gente. Obrigada. E agora vocês podem perguntar, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência que vocês se lembraram aí com a minha fala, de algum momento. Eu me lembrei aqui de uma coisa, vou compartilhar com vocês. Quando eu vim para esse apartamento, tem 1 ano. Das poucas vezes que eu fui na piscina, né, no Play aqui, que a gente não consegue muito usar, né, fala assim, eu vou usar a piscina, não consegue nem chegar lá, cheguei 2 vezes até hoje, tem 1 ano. Mas eu fui na piscina e eu conheci uma menina de 7 anos de idade, com um irmãozinho de 4 anos. E ela começou a conversar comigo, ela me falou que morava no bloco 2, e eu vi que a mãe estava perto, conversando com umas amigas, e eu estava com meu filho, que é da idade dela, e o meu mais velho. E aí ela começou a conversar comigo, ela me contou dos pais, ela me contou que eles tinham se mudado de apartamento, ela me falou da escola dela, ela me falou da professora, ela conversou muito comigo. Aí passou um pouco, a mãe veio para perto, aí eu me apresentei, a gente conversou, e eu falei assim, nossa, eu tô impressionada, como que ela tem uma boa oralidade, como que ela conversou comigo aqui à vontade e tudo. Ela falou, ela conversou com você? Eu falei, conversou. Aí ela, o que ela te falou? Aí eu fui falando tudo que ela tinha me contado. Aí a mãe estava com uma amiga dela, a mãe olhou para a amiga dela e falou, gente, eu tô impressionada. Ela não fala nada com ninguém, ela é super tímida. Aí eu falei assim, bom, comigo ela conversou. Eu falei, comigo ela conversou. Ela falou isso, isso, isso. Acho que até mais do que meu filho falaria. Aí ela pegou e ficou assim, impressionada e tal. Aí a menininha ficou mais afastada, depois a menina chegou perto de mim e chegou o pai da criança. Quando o pai dela chegou perto de mim, eu tentei continuar conversando com ela, ela não conversou mais comigo. Ela olhava para o pai e esperava o pai me responder. E aquilo ali foi tão, assim, sabe, importante para mim, porque eu fiquei pensando sobre aquela ação, falei assim, gente, quando ela estava longe da família, ela foi independente, ela conseguiu falar, ela respondeu, ela me contou, ela conversou. Quando eles chegaram, ela saiu dessa posição, né? Ela voltou para a posição de filha, e eu não preciso mais me comunicar, porque meu pai está aqui e vai fazer isso por mim. E foi muito, muito nítido, assim, eu fiquei pensando, falei, gente, será que isso acontece com o meu filho? Será que eu acho que ele não vai falar muito bem com o adulto, porque talvez eu sempre estou antecipando a fala dele, né, estou completando a fala dele? Eu fiquei pensando sobre isso, mas que eu vi a diferença, assim, nítida. Como que mudou? Até a expectativa, né, da mãe sobre ela, porque a própria mãe achava que isso não podia acontecer, mas eu fui falando detalhes da casa dela, ela viu que foi ela mesma que me contou, né, não tinha como não ser. Mas era isso, gente. A ideia é que era a gente conversar um pouco. Se vocês quiserem participar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Minha filha adora meu guarda-roupa, adora minhas panelas.
As panelas são as preferidas, né? Tiram tudo do lugar, fingem que estão cozinhando. Ninguém quer perguntar, não? Não. Aproveitem, tire as dúvidas. Vamos aproveitar aí a Luciana. Isso mesmo, gente. Irmã, voltei, viu? Ai, que bom, Kika. Tá maravilhosa a palestra Não, aqui, a live da Luciana. eu perdi um pouco, mas no final eu vi. E vi que a gente tem que estar sempre se reinventando mesmo, principalmente na educação dos nossos filhos, né? Eu já eduquei os meus e hoje procuro não errar muito com as minhas netas, né? Mas tem hora que não tem jeito. Eu faço um monte de coisa errada agora. Mas, assim, sempre escondido do pai e da mãe, né? Porque, já viu? É bom. Mas assim, A avó pode, a avó pode. Pode, isso. Então a gente tem que se reinventar, né? E nesse tempo aqui, então, sempre se reinventando, né? E eu gostei demais da parte que eu ouvi. Para mim, eu preciso ouvir sempre isso, tá? Gostei demais. Acredito que todos tenham gostado. Eu acho que foram palavras assim que vieram de encontro às nossas dúvidas, aquela coisa, estou errando, não estou errando, né? Mas é muito bom ouvir e foi muito bom te ouvir, Luciana. Tá? Bom, Você com certeza fez muito bem para as mães, para as professoras, para as avós que ouviram. Estou achando que eu sou a única avó que está assistindo isso, mas assim, de repente foi umas cutucadas, assim, sabe? Que acho que eu já esqueci, né? Faz tempo que não tem mais bebês em casa. Então, assim, mas foi muito bom. A gente te agradece mais uma vez, tá? Pelo apoio que você tem dado para a gente, que o Live tem trazido para nós, assim, está sendo uma coisa muito boa, tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tem com vocês aí. Tá? Muito obrigada. Desculpa aqueles errinhos no início lá que não sabe, te convida, não te convida, manda link, tira link, ó, a gente tá assim, porque o nosso técnico hoje não esteve, né? Então, coitada da Maria Cristina e da Cláudia, eles ficaram aí, né? Mas assim, eu acho que deu tudo certo. Então, muito sim. obrigada. Tá? Muito Obrigada obrigada por vocês, mesmo. gente. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês. Oi, Kika. Oi. Oi, Eric. Apareceu também? Oi. Ele está aí, ó. Tava Deixa eu entrar. Então. Mas deu tudo certo. Também os pais que nos acompanharam, os pais também que vão assistir essa live, né? Vai ficar gravada aí para os pais que não puderam estar presentes. Agradeço a todos que estiveram presentes. E de maneira muito especial a você, Luciana, que já faz parte dessa família Anjos Custódia aí, essa parceria linda que nós temos com o Live. Muitíssimo obrigada, que Deus te abençoe, que os anjos te acompanhem, proteja você e toda a sua família. Muita saúde, muita paz e que os anjos realmente te protejam e livre desse bendito coronavírus que anda solto por aí, né? Então, e obrigada aos pais que nos acompanharam. A nossa gratidão a vocês, pais, e a Luciana Diniz. Muitíssimo obrigada. E até a próxima, né? Obrigada a você, gente. Boa noite a todos e todas. Até mais. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite, Luciana. Tchau. Boa noite. Obrigada, Luciana. Imagina, eu que agradeço.